E o Vasco pediu autorização da Justiça para obter mais um empréstimo, agora de 150 milhões de reais. Vale a lembrança de que no ano passado a Crefisa havia emprestado 80 milhões de reais, nesse ano já foram mais 40 milhões. O novo pedido demonstra a dificuldade financeira do Vasco. Na explicação à Justiça, o Vasco chega a dizer que não tem caixa para pagamentos depois de 7 dias. Existe um risco de déficit até o fim da temporada. Até por isso, o Vasco fez esse pedido urgente à Justiça do Rio para obter um novo empréstimo no modelo DIP, destinado a empresas em recuperação judicial. Esses 150 milhões viriam de mais um aporte de Marcos Lamáquia, filho do dono da Crefisa e favorito para comprar a SAF Cruz-Maltina. Na noite dessa quinta-feira, Vasco e Olímpia ficaram no 0-0 em São Januário. A verdade é que o Vasco desperdiçou um caminhão de gols, reforçando a necessidade de melhoria do sistema ofensivo. Faltam talentos, especialmente quando alguns atletas são poupados. O Pedro Emanuel, por exemplo, abriu mão de ter o Andrés, e diante disso se viu um Vasco criando muitas oportunidades, mas não sendo capaz de confirmar os gols. Spinelli está bem distante do centroavante que o torcedor do Vasco sonha em ter com a camisa 9. O empate de ontem entre Vasco e Olímpia foi unânime, absolutamente unânime. Não há nenhum torcedor do Vasco, nenhuma pessoa que tenha visto o jogo que não chegou à conclusão de que nós corremos um sério risco se não reforçarmos o nosso ataque. O Vasco contratou o argentino Facundo Colídio, que é um jogador muito interessante, é um bom atacante, é um jogador que era titular no River Plate, que interessou a Flamengo, a Grêmio, a Cruzeiro, vai nos ajudar, mas é pouco. A gente precisa de algum jogador de área. Nós precisamos parir um novo Verratti de 2023. Precisamos achar um Germancano de 2020. A gente precisa ter essa visão para já, porque falta peso ao ataque do Vasco. O Vasco tem um centroavante, que é o Claudio Spinelli, que veio para cá por conta de uma temporada boa no Independente Del Valle, mas já mostrou que tem poucas qualidades técnicas. Acho até que ele pode participar do grupo, eventualmente para um jogo importante, que foi aquele jogo que o Fluminense nós viramos 3-2, jogos em que ele participa e está sempre brigando, como foi o Audax Italiano lá no Chile, ok. Mas para ser, como ele foi ontem, o terceiro atacante. Ele não pode ser o reserva imediato. E para isso nós precisamos urgentemente de um 9. O 9 já tem pela camisa, que é o Facundo Colídio, mas precisamos de um jogador de área. É muito urgente que a gente consiga isso. A direção do Vasco pediu ontem à noite, protocolou um pedido de empréstimo DIP de 150 milhões para terminar o ano e para poder suportar as dificuldades que o clube vem passando. Mas esse valor agora é um valor que vai ser utilizado para manter o fluxo, mas principalmente acelerando o processo da SAF, acelerando o processo da entrada de um novo investidor, qualificando o novo investidor que chega, de já ter um respaldo para que esse dinheiro sirva para que o Vasco possa pelo menos trazer 2 jogadores. 2 jogadores muito importantes, que a gente gaste aí, sei lá, 10 milhões de dólares em cada um, que a gente traga um por 8, outro por 10, mas não vai gastar desse valor. Você pode dar uma entrada maior, você pode casar um dinheiro de entrada, sei lá, você pega 10, 12, 15, 20 milhões de reais, que daí aí em torno de 2, 3, 4 milhões de reais, 4 milhões de dólares de entrada, já é um valor considerável, que você pega esses 150, em 50 você consegue equacionar, porque você já tem aí um valor para dar de entrada, e aí você divide mais à frente. Mas o Vasco precisa, urgentemente, qualificar seu elenco para frente. Nós temos uma deficiência muito séria em termos de gol, em termos de peso no ataque. A defesa melhorou. Ontem jogou uma defesa reserva contra um time que não fedeu nem cheirou, mas tem sido um ponto de equilíbrio. O Vasco tem jogado melhor, tem tomado menos gols, e acho que Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano formam uma boa defesa. Se chegar o Diego Carlos pelo salário, acho que vai reforçar muito,
jogador grande, jogador impositivo, jogador experiente, que a gente precisa ali atrás. O meio de campo, com a chegada do Sousa, vai dar uma encorpada boa com o Thiago, com o Jair, com o Tietê. A gente vai dar uma mexida legal ali na frente. Eu acho que a situação do De Ossa é hoje segundo plano. A gente precisa de ataque. Nós temos o Andrés Gomes, que é um atacante importante, mas que não decide jogo com gols. Temos agora o Facundo Colídio, que também é um jogador bom, de qualidade, mas que não é um artilheiro na sua essência. E só. Porque o Adson é bom jogador, mas não mete gol. O David é uma tragédia para fazer gols. O Spinelli é fraco no terço final. Não tem essa qualidade. E nós temos aí jogadores que, infelizmente, como o Marino e Nestrosa, não deram certo. Então nós temos poucas opções ofensivas. E um time sem gols é um time morto. É um time que precisa de vitórias. E o Vasco não vence. O Vasco não vence. Ontem, mais uma vez, não venceu pela ineficiência do seu ataque. Então a diretoria do Vasco precisa, e já está fazendo, a busca por jogadores urgentemente. Não dá mais para esperar o Brian Rodrigues. Gente, deu, não deu. Mas acho que um lado de campo é muito importante, porém, precisa da referência. A gente precisa da referência. Acho que o Facundo Colídio vai ajudar, mas acho que não é o nome. É o cara que pode até ganhar a posição titular. Mas a gente precisa do cara que meta a bola para dentro. Alguém que faça na carreira e não como Spinelli, em uma temporada, tantos gols. Vamos lá, o Yeboah. Faz um retrospecto do Yeboah. Quantos gols o Yeboah faz? Fez só pelo Venezia? Em outros clubes? Não sei se é o jogador que a gente precisa. O Brian Rodrigues vem metendo gol, mas é um jogador de lado de campo, não é um 9, gente. A gente precisa do cara que faça gol por dentro, que esteja mais próximo do gol. Acho que o Brian seria um grande reforço. Jogador de lado de campo, que a gente hoje não tem. Tem o Andrés, mas que é muito mais da velocidade. O Brian é esse jogador que ataca espaço, como a gente vai ter o Facundo Colídio. Tem que ver também como o Pedro Emanuel vai montar o time. Ele não é muito afeito de ter esse jogador de referência, mas deixou claro ontem que precisa ter essa opção. Precisa ter um 9. Precisa ter um jogador que mude a forma de jogar, que estimule os laterais a chegar no fundo e cruzar. Como o Vasco, quando tinha o Verrete com Puma e Piton, quantas vezes meteram bola na área? Você tendo alguém na área para desafogar os laterais, desafogar pontas, fazer triangulações, alguém que consiga fazer uma parede, sendo um centroavante pivô, para alguém que venha de trás. Então, ficou claro ontem. Eu sei que a diretoria do Vasco está correndo atrás. Sei que é uma preocupação sim, mas agora maior ainda. Porque, além disso, o jogador que estava começando a melhorar, mas que também não é essa solução imediata, mas estava jogando melhor, que era o Brenner, acaba de se machucar. Vai ficar pelo menos um mês fora, 45 dias. Então, esse comentário de hoje é um comentário óbvio. É apenas para que a gente concorde, basicamente, que se você não contratar gols, e gols são caros, você não anda. O Vasco perdeu Coutinho, que não quis ficar, Verrete, que estava já no ocaso, e Rayan, que era o principal jogador do Vasco no ano passado e metia muito gol. É muita, mas muita responsabilidade substituí-los. Você traz o Rojas, que é um meia fraquíssimo, em termos de gols, em termos de assistência, um jogador que é uma decepção, absolutamente. Você traz o Marino e Nestrosa, que teoricamente poderia até substituir o Rayan na força, zero. E você traz o Spinelli, que foi um cara que fez mais gols que o Verrete ano passado, é verdade, mas pelo Independente Del Valle, na Liga Equatoriana. Eliminou o Vasco na Sul-Americana, um Vasco em frangalhos. Mas veio, ok. Então são 3 jogadores muito fracos em termos de desempenho para substituir esses. Porque Coutinho pode não ter jogado muito no Vasco, mas era um talento, é um peso. É um jogador que o adversário olha, e olha que ele foi o terceiro artilheiro do Vasco na temporada. Dos 4 artilheiros do Vasco na temporada, só o Nuno Moreira ficou. E como ficou mal o Nuno Moreira. Como caiu o português, impressionante. Como tem jogado mal, como tem perdido força. Então acho que a diretoria do Vasco precisa, para já, hoje precisa ser condição sine qua non,
já fez o empréstimo, o pedido de empréstimo, segunda-feira caiu na conta, já separa um valor e diz, olha, isso aqui é para investimento. Eu preciso investir o quanto antes. Você ter valores suficientes para uma entrada de 3, 4 milhões de dólares e o resto você parcela lá na frente. E se alguém pedir à vista, não pague, vá atrás. E aí você tem que ter um time de scout e tem que ter a competência. O Admar Lopes foi competente na contratação do Pedro Emanuel, mas, é claro, atrapalhado por todos esses problemas aí do clube, de atrasos, mas acho que demorou demais para buscar alternativas. Tá aí o De Ossa, gente. Quanto tempo para resolver o problema desse rapaz? O próprio Sousa foi à Argentina e não trouxe o jogador. Uma semana, ok, problemas e problemas, o Racing também valorizou, demorou, tanto é que os jogadores foram inscritos só ontem. Futebol argentino é chato. Até isso precisa entender. Vale a pena fazer negócio com o time argentino? Não faça. Vai dar dor de cabeça sempre. Precisa simplificar o trabalho. Departamento de scout do Vasco, que é chefiado pelo Admar, que sempre foi chefe scout em todos os seus clubes, precisa ter uma pleiade, um monte de jogador. Bons, com valores legais, não dá para pagar barato. Jogador barato de frente é ruim. Jogador barato de frente é ruim. Jogador caro é bom. Jogador de mais de 10 milhões, 10, 15 milhões, vale a pena. Faz uma engenharia financeira. Não dá pra gente ficar contando com esse tipo de jogador meia boca para resolver o problema. Porque é sério. O Vasco precisa de gol para sair da zona do rebaixamento, para ganhar do Santos domingo, para ser mais impositivo. O Pedro Emanuel está fazendo um ótimo trabalho. Como eu disse, montou a defesa, ganha reforços no meio de campo, vai ter provavelmente o zagueiro Diego Carlos para dar uma imposição maior à defesa, mas o ataque é pífio. O ataque não existe. A gente precisa de 2 bonecos para juntar o Colídio, para juntar o Andrés e a gente ter um pouco mais de peso na frente. Ainda vai ser pouco, mas para esse restante dá. Para ano que vem, com mais segurança de investimento, aí você consegue trabalhar e reforçar. E liberar jogadores. Usa alguns jogadores como moeda de troca. Faz troca com o Marino. Tenta enfiar o Spinelli em alguma coisa. Eu acho que o Admar é bom executivo, mas tem deficiências que estão aparecendo. Mercado brasileiro, ele se relaciona pouco, só contrata gringo. Só gringo. E de fora, os brasileiros só que vêm de fora. Aqui não tem ninguém para você fazer um negócio. Você precisa ter esse caminho maior. E acho que o Admar falha nisso. Ele falha nisso. Ele é bom executivo em algumas situações, mas tem mostrado algumas deficiências nisso. Do caráter de urgência, da questão até de ser um pouco mais corajoso em certas situações. O Vasco teve interesse no Romero Lukaku, por que não apresentou um projeto? O Vasco teve interesse no Richarlison, até apresentou uma ideia. Pega o avião, vai lá. Eu acho que essa coragem, tudo bem, sem dinheiro, eu entendo tudo isso. A dificuldade, o momento era apertado, tinha uma liminar, eu entendo tudo isso. Mas agora passou. A gente está num momento em que até a justiça está ajudando o Vasco, acelerando os processos. E a gente precisa resolver esse nosso problema. Talvez pelo último ano de nossas vidas brigar para não cair. Porque a gente pode e a gente tem que entrar em 2027 com um novo investidor, com uma nova cara, com novas perspectivas. A gente não pode entrar na segunda divisão. Será terrível para o Vasco. Será terrível para o projeto Vasco. Então, arregassem as mangas, como estão fazendo, mas tic-tac, tic-tac, tic-tac. O relógio está passando e a gente precisa de gol. Vasco finalizou 21 vezes, o Olímpia 2. Vasco finalizou mais que 10 vezes a mais que o Olímpia. O Vasco ficou com 74% da posse, o Olímpia 26%. Não me venha dizer que o Vasco jogou mal. O Vasco não jogou mal. O Vasco conseguiu ser muito superior ao Olímpia. O grande problema foi que o Vasco não conseguiu converter as chances que foram criadas, foram 7 chutes no gol, em gols. Vê os melhores momentos. Olha a quantidade de chances que o Vasco teve de fazer o gol ontem, de abrir o placar. David, Puma Rodrigues, Rojas, e nada da bola entrar.
E aí eu volto a repetir, inclusive, o que eu falei ontem no pós-jogo. Ficou nítido ontem, durante a partida contra o Olímpia, que o Vasco não precisa, o Vasco carece. O Vasco urge de um camisa 9, de uma referência. A partida não foi ruim. Faltou o Vasco da Gama ser eficiente. Efetivo? Foi, criou. Mas eficiente passou longe de ser o Vasco na noite de ontem dentro do Caldeirão de São Januário. Um empate muito ruim, um empate muito negativo para as pretensões do Vasco da Gama na Copa Sul-Americana, que é sonhar com uma classificação para as quartas de final. E agora o Vasco vai para os defensores do El Chaco, vai enfrentar o Olímpia dentro do Paraguai, precisando empatar para levar a partida para os pênaltis ou uma vitória simples para conseguir a classificação direta. Com esse Olímpia, com a bola que esse Olímpia joga, um futebol ruim, amigo, o Vasco consegue, ser sincero, facilmente chegar à próxima fase da Copa Sul-Americana. E ontem, né, após terminar aí o jogo, o técnico Pedro Emanuel foi à sala de imprensa falar um pouco sobre a partida. Deixou muito claro que o Vasco precisa de ajuda com relação à chegada de novos jogadores. Acabou, né? O Pedro Emanuel segurou muito e agora está começando a soltar. Se liga só. Eu respondi ao bocadinho aquilo que eu achei e que dei a minha opinião e que acho que todos no clube concordamos. O caldo precisava de engrossar. E isto não quer dizer que quem cá estivesse não tivesse qualidade. Felizmente aqueles que cá estão a demonstrar e a voltar a demonstrar a qualidade que têm. Isso é muito bom para a equipa, é muito bom para nos permitir atingir resultados, mas precisam de ajuda também. Precisam de ajuda nisto que estamos a falar. Alguma qualidade com características diferentes podem complementar a nossa equipa. E é dessa forma que nós estamos a pensar. Não quer dizer que quem vem é que é o bom. Agora, nós sabemos que quem vem nesta fase de um campeonato, e não estou a dizer novidade nenhuma a ninguém, é alguém que vem com muito mais probabilidades de jogar neste momento do que aqueles que se calhar vêm no início da temporada. E aí sim que temos tempo. Neste momento não temos muito tempo para trabalhar, temos isso sim, tempo para jogar. E se repararmos, quer o Facundo, quer o Sousa, o Santiago, estão preparados porque têm vindo a jogar sempre. Portanto, neste momento, essa decalagem é menor, permite-nos a nós olharmos para eles já de uma forma, como opção, para aquilo que possa ser os próximos jogos. Quando é que vai ser? Vai ser mediante a necessidade da equipa e aquilo que nós prepararmos para cada adversário que vamos enfrentar e já começando já no próximo domingo com o Santos. Amigo vascaíno, essas foram as palavras do técnico Pedro Emanuel. Não vou dizer que acabou a paciência do técnico Cruz Maltino, mas ele foi bem realista, né? O Vasco precisa de reforços, inclusive deixou claro que já conversou sobre isso com o presidente Pedrinho. E olha, pelo visto, as conversas adiantaram. O Vasco da Gama, amigo torcedor Cruz Maltino, eu já vou entrar nesse assunto, né, logo agora. O Vasco da Gama, nos últimos dias, ele conseguiu, né, amigo torcedor Cruz Maltino, um empréstimo junto a Marcos Lamáquia. O empréstimo que o Vasco da Gama fechou foi na casa dos 60 milhões de reais. Foi esse o empréstimo feito, tá, pela diretoria Cruz Maltina, ou melhor dizendo, fazendo uma leve correção. O empréstimo que foi feito por Marcos Lamáquia ao Vasco da Gama foi um empréstimo na casa dos 40 milhões de reais. Esse empréstimo foi feito no dia 18 de julho. Foi o pedido do Vasco à Justiça para que Marcos Lamáquia, através da empresa criada para comprar a SAF do Vasco da Gama, emprestasse então esse valor de 40 milhões de reais ao Vasco em meados do mês de julho, mês passado, tá? Ou seja, algo em torno de 30 dias atrás, o Vasco estava indo à Justiça e pedindo 40 milhões de reais para fluxo de caixa. Passados um mês, o Vasco da Gama ontem voltou à Justiça, bateu de novo na porta da Justiça, pedindo mais um empréstimo. Dessa vez, porém, não no valor de 40, mas de 150 milhões de reais. É isso que você está ouvindo, amigo torcedor Cruz Maltino. O Vasco pediu à Justiça a autorização para um empréstimo de até 150 milhões de reais feito pela empresa criada, né, por Marcos Lamáquia para a compra do Vasco
da Gama. Inclusive, nesse pedido feito pelo Vasco à Justiça, a diretoria faz alerta para um risco de colapso financeiro caso o empréstimo não venha a ser realizado. Foi um pedido urgente à Justiça do Rio de Janeiro para obter um novo empréstimo no mesmo modelo, o modelo GIP, que é um modelo destinado a empresas em recuperação judicial. É importante sempre lembrar, para quem está aí do outro lado e não está ligado nas informações, Marcos Lamacchia é hoje, né, o favorito para ser o futuro dono do Vasco da Gama. Então, é um empréstimo onde ele está colocando dinheiro num local que futuramente será dele. O Vasco, inclusive, nesse pedido que faz a Justiça, afirma que o caixa não duraria mais do que 7 dias e que existe risco de déficit até o fim do ano caso não haja este novo aporte. Então, amigo, a situação é essa. O Vasco vai na Justiça e fala assim, olha, eu preciso de 150 milhões de reais, ou você me empresta, ou a gente vai terminar o ano no vermelho e teremos uma situação financeira horrível nos próximos dias. Em 2025 é importante lembrar, ou seja, no ano passado, o Vasco já havia conseguido autorização para buscar 80 milhões de reais, empréstimo que foi feito pela Crefisa, e nesse ano também o Vasco já contraiu esse empréstimo há alguns dias atrás no valor de 40 e agora está voltando novamente pedindo esse valor de 150 milhões de reais. Para onde vai esse dinheiro? Informação importante, é claro, para trazer aqui a você. O objetivo do Vasco da Gama, pegando esse empréstimo no valor de 150 milhões de reais, tem também, além do objetivo, né, amigo torcedor cruzmaltino, inicial, que é fluxo de caixa, é também um dinheiro que será muito importante para contratar jogadores. O Vasco utilizará parte dessa grana para reforçar o elenco ainda nesta janela de transferências. O Vasco sabe da necessidade que tem de contratar, sabe das carências que tem no elenco. Marcos Lamacchia, sendo o futuro dono, né, do Vasco da Gama, também tem total ciência disso. Então o Vasco já vislumbra utilizar esses 150 milhões de reais para contratar novos jogadores no mercado da bola ainda nesta janela de transferência. Então, a gente vê um Vasco hoje que precisa de um atacante, um Vasco hoje que precisa de um ponta, um Vasco hoje que precisa de um meia e de um zagueiro. Esses 150 milhões de reais serão importantes, sim, amigo torcedor cruzmaltino, para fazer as contratações no mercado da bola. Então, estamos falando de 150 milhões de reais nesse empréstimo, mas os 40 que o Vasco já havia feito é o Marcos Lamacchia já investindo no Vasco da Gama através da Almirante Participações, a futura empresa dona do Vasco da Gama, quase 200 milhões de reais. Espero, né, sinceramente, que agora, com esses 150 milhões sendo confirmados pela Justiça, o Vasco possa acertar nos reforços, que essa é a minha preocupação. Que o Vasco contrate, que o Vasco use de bom fruto esse dinheiro, mas que o Vasco acerte. Gente, é uma grana muito forte que vai cair nos cofres do Vasco. O Vasco vai utilizar todo esse dinheiro para contratar? É claro que não. Não cai nessa falácia, não cai nessa mentira. Mas é o dinheiro que parte, sim, será destinado a contratações ainda nessa janela de transferências. Show? Deixa aí a sua opinião nos comentários sobre o que você acha sobre isso. Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Voltaremos no próximo vídeo com mais notícias do nosso Vasco da Gama. Um abraço.